Vamos lá então. Olá, amigos e amigas da revista Coaching Brasil, estamos aqui para mais um vídeo e vamos conversar com um autor da nossa edição 124, falando sobre procrastinação, meu querido amigo Caleb Lu, que já participou aqui de outras edições e já até teve uma coluna que ele fez uma série de artigos. Vou deixar um link aqui para depois você acessar também. Caleb, seja muito bem-vindo, meu querido. Muito obrigado, Luciano. Oi, pessoal, que bom estar aqui com vocês. E que legal a gente poder ter essa conversa sobre procrastinação. É assunto muito bacana. Que tal a gente deixar esse vídeo para depois, hein? Marcar uma outra hora. Agora parece não ser uma boa hora. Vamos deixar para outro dia. Verdade, né? A gente podia trocar uma conversa, uma boa, e depois, se assim for interessante, aí a gente entra no assunto, né? Então, depois a gente faz, né? Final, né? Para que fazer já, né? Boa pergunta, viu? Meu chazinho tá bom. Seu café tá bom aí? A gente vai fazer um virtual aqui. O café aqui tá maravilhoso, saúde. Cara. Pois é. Meu amigo, vamos bater um papo sobre esse negócio do deixar para depois. Mas antes disso, né? Deixa quem está nos vendo aqui, nos ouvindo, te conhecer um pouco melhor. Para isso eu vou fazer aquela pergunta histórica que eu faço aqui nos nossos vídeos. Você está preparado? Não tô, mas a gente vai quente. Então vai lá. Caleb Lu, quem é você? Essa é uma pergunta muito gostosa. Gostaria de responder que eu sou eu, mas aí não qualifica muita coisa. Mas assim, acho que uma das coisas que eu gostaria, né, de transmitir, né, para quem está assistindo tudo, eu sou um sobrevivente de câncer, eu sou pai de família, tenho 3 filhos lindos, gosto de passar tempo com eles. Eu sou alguém que está buscando viver uma vida plena, uma vida íntegra, uma vida que faça sentido, buscar trazer coisas para as pessoas. E eu gosto muito dessa troca, né? Dessa coisa de, puxa, nós como seres humanos, como é que a gente pode viver melhor juntos? Então, sou uma pessoa dedicada ao desenvolvimento humano em termos profissionais, mas também pessoais. Então, eu acredito muito que em cada interação, se a gente puder sair um pouquinho melhor, já valeu a pena. Certeza. E é interessante, né? Porque nesse nosso mundo de pessoas que lidam com o desenvolvimento humano, né? Sejam consultores, coaches e coisa e tal, é muito interessante. Estava conversando isso com uma querida amiga, né? Que assinou um dossiê há pouco tempo sobre trauma, Ana Paula Peron. E a gente estava brincando assim, né? Cara, nós somos muito egoístas, né? Porque todo o trabalho que a gente faz para os outros começou numa busca para mim. para resolver as minhas confusões internas, aí fomos estudar, fazer curso, puta, esse negócio é legal, vamos então passar isso para outros, né? Mas o nosso objeto de pesquisa primária somos nós mesmos, né? Ainda bem, né? Aqui acho que a gente que trabalha com desenvolvimento humano é difícil, mas na casa de ferreiro, espeto tem ser de ferro também, porque senão a gente vai ser só discurso, né? E aí, o discurso tá cheio aí. Exatamente. E assim, pessoal, o Caleb assina um artigo nessa nossa edição, que foi um artigo sensacional e vamos dizer assim, sai fora do quadrado, né? Então, se você estiver esperando um artigo técnico dele falando sobre a procrastinação, não é isso. O artigo dele se chama Confissões de um Procrastinador Profissional. Caleb, por que você se diz um procrastinador profissional? Acho que aqui é engraçado, né? Porque nesse artigo eu coloco uma retrospectiva e tento entender a procrastinação e como é que eu fui trabalhando meio que intuitivamente, né? E hoje, com autoconhecimento, eu consigo usar isso a meu favor. Então, eu não eu digo, eu sofri já bastante, né? De culpa, etc. Não é que agora eu não tenho mais culpa nem nada, mas eu consigo entender, tem um motor que me move aqui, que se eu conseguir desenhar bem como fazer, a procrastinação, na verdade, me dá força. Não é 100% dos casos, sempre vai ter risco, mas o elemento de risco para mim é diferencial. Ele dá aquela coisa de, agora vai. Agora vai. E aí, quando eu entendo isso, eu posso fazer igual, né? Eu agora tomo a liberdade, eu me vejo mais como artista. Igual aqueles artistas, eu quero ter toalha branca, eu quero que toque a música alta, eu quero que faça alguma coisa diferente. Você fala, gente, mas por que tem? Não, mas isso aqui é o que a pessoa precisa para entrar em flow. Então, para mim, é a mesma coisa. Eu fui estudando com mais carinho, estudar de forma também empírica, com aplicação, né? Eu falo,
é verdade, o Andrew falou mais fácil assim. Então, como é que eu uso a natureza a meu favor e isso poder dar resultados também? Mas, de novo, né, a procrastinação, a gente sabe, é uma questão de risco, porque, né, você tem prazo e etc, e você vai ter que saber como é que vai lidar. Então, nesse artigo eu trago um pouco disso e que, para mim, eu considero que eu sou profissional, porque, no fundo, eu sou um praticante, eu não sou Praticante um ativo. teórico. Isso. Então, eu pratico a procrastinação quando possível. Praticamos. E tento encontrar aqui caminhos diferentes para tentar lidar, entendendo a minha própria natureza, para poder, né, falar, poxa, qual que é um caminho natural interno que vai funcionar melhor para mim, que não necessariamente se aplica para os outros, porque tem gente que fica, né, assim, a minha esposa é o contrário, se você colocar ela para fazer tudo de última hora, o estresse vai estar no nível máximo e a produtividade dela cai drasticamente. Ela tem mais produtividade à medida que ela se programa e consegue fazer as coisas preliminarmente. Então, como é que a gente vai? É uma pessoa, assim, a sua esposa é uma pessoa que eu posso categorizar como louca, né? Fazer tudo de antecedência, doida, né? Na verdade, o louco sou eu. Ou a gente tem uma chance grande de deixar um ou outro louco, né? Com certeza. Somos todos loucos aqui. Com certeza. Né? Mas aqui eu gosto da ideia de que nessa coisa, né, de ser mais criativo, de buscar construir, eu acho que eu preciso um pouco desse espaço, de deixar um pouco ou a informação assentar, a ideia, cozinhar, de não precisar ter, olha, eu estou obrigado a ter a resposta agora, assim, meio que deixar os assuntos em segundo plano, depois, sabe aquela hora do chuveiro que você toma o banho e, opa, deu eureka, eu acho que é quase que uma coisa que vai acontecendo. Né? E quando a gente dá espaço, então, né, tipo um ócio criativo intencional, você consegue extrair benefícios de olhar uma nova perspectiva, né, de você falar, é mesmo, né? Por que não por aqui ao invés de por lá? E aí eu acho que a procrastinação, nesse caso, tem me ajudado nisso. Mas assim, é daquelas coisas, também tem coisa que você simplesmente tem que fazer. Não tem muito o que inventar. Você tem que pagar uma conta, você tem que pagar uma conta. É sentar e fazer. Né? Só que aí é isso, de poder também, esse processo que me ajuda muito a ser criativo, também não ser contraproducente para aquelas coisas que é mais operacionais e que às vezes o que dá vontade então, que é um jeito de escape, então deixa eu adicionar alguma coisa, deixa eu modificar para ficar mais interessante, ao invés de simplesmente, não, isso tá bom, vamos seguir em frente que tá legal. Pessoal, olha, se você está com a expectativa de que ele conte tudo que ele escreveu no artigo, pode tirar o cavalinho da chuva, que não, tá? Você vai ter que ler o artigo para se surpreender com muito mais coisas. Mas deixa eu puxar algumas coisas aqui, Caleb. Eu quero... Você conta que você é descendente de orientais, né? Que vieram Sim. de Taiwan. E... aqui, para nós, a hora que fala oriental, a gente já tem todo esse imaginário de uma disciplina absoluta. E você conta que a sua educação foi muito regrada, que seus pais faziam questão de que você fizesse tudo certinho na hora certa. Então, vou dividir a minha pergunta em duas partes. Primeira, quanto que essa educação oriental ajudou você a ser disciplinado? E a partir de quando que você deu um chute nessa disciplina toda e ganhou uma liberdade maior? Excelente pergunta, né? Como filho de imigrantes, a nossa possibilidade de ser alguém na vida, de ter sucesso, pelo menos na visão de quem está imigrando, puxa, os pais vão se sacrificar para os filhos estudarem e conseguirem uma boa vaga numa boa faculdade. Né, isso significava ter uma vaga ou na USP, na Unicamp, preferencialmente uma universidade pública, porque não teria que pagar as mensalidades, né, e teria um ensino de qualidade. Então a gente, desde novo, e assim, quando era mais novo, até as carreiras mais possíveis ou que eram valorizadas ou você vai virar médico, ou você vai virar engenheiro, ou você vai virar advogado. Não tinha muito... Se o pessoal dissesse, jornalista, não, jornalista, isso não é profissão. Administração, não é profissão, né? Então era uma visão de tipo, puxa, por quê? Porque essas eram profissões muito reconhecidas e mais antigas até, que mesmo no meio asiático era valorizado. Lá, e aqui também, né? Era aquela profissão que você fala, puxa, com mais idade, você tem mais valor. E aí, assim, era, né, sempre a régua era para fazer isso, mas para fazer isso, altíssima competição, tem que fazer cursinho, tem que ter, né, toda uma forma de estudar. Então, a gente sabe que, mesmo que cada pessoa é diferente,
não tem jeito, você não passa na faculdade sem estudar. Uhum. Não sei como é que tá o sistema agora, mas antes, se você queria passar, você tinha que estudar e era uma competição e ninguém ia perguntar, porque, não, ó, o vestibular tá lá, são essas horas, deu dor de barriga, você perdeu, ficou chateado, perdeu, assim, era aquela chance, naquele momento, né, assim, era muito aquela visão de que, olha, você vai entrar numa batalha, e nessa batalha você tem que dar o seu melhor. Exato. Né, e para isso a disciplina. E você foi fazer engenharia de produção, né? Sim. E aí é engraçado, né? Porque na época, olha só, a procrastinação, né? Na época eu tinha que escolher, né? Eu tava muita dúvida. Eu falei, então eu quero fazer alguma coisa que também não seja nada muito específico. E eu não queria fazer um montão de prova. Aí eu lembro que eu nem dormi à noite até poder fazer aquela inscrição da FUVEST. E no final, naquele ano, quando eu me inscrevi, eu me inscrevi para duas coisas. Eu me inscrevi para engenharia de produção, porque era generalista, então ao mesmo tempo era engenharia, mas também não ia tão a fundo. Uhum. E me inscrevi para publicidade e propaganda lá na ESPM. Aí passei nas duas, mas a USP era gratuita, optei por lá e fui lá, né, aprender como é que era essa coisa de eu vou fazer uma administração com um pouco mais de conta. Essa era a minha ideia na cabeça. E como é que esse curso ajudou você a, sei lá, enxergar a vida profissional de uma forma melhor? Você chegou a atuar na área? Nunca atuei diretamente e foram anos bem sofridos de estudo e acho que é aí que a procrastinação saiu, porque foi tanto esforço para poder passar, para poder entrar e etc. Eu tinha média para passar em medicina, então meu pai, né, é dentista, meu avô farmacêutico, o sonho da família do meu avô era, assim, os filhos dele todos médicos, né, sabe? Tipo, tem um hospital. Uhum. E eu lá, não quero fazer medicina, né? Hoje, talvez, se eu olhasse para trás, talvez eu fizesse. Talvez na época eu tava, não quero seguir esse caminho, mas, assim, trabalhando com pessoas e tudo, poderia ser, né, um lado da medicina, né? E aí, bem, entrando lá, acho que a única matéria que realmente eu me identifiquei, duas eu gostava bastante. Uma era sistemas de informação, gostava dessa coisa de como entender, né, o processo, tudo, e desenhar o sistema. E outra que eu gostei muito foi a organização do trabalho. Eram as matérias assim, que eu mais tinha afinidade, que eu realmente olhava e falava, puxa, eu quero entender melhor como fazer isso aqui, me dava ânimo, né? E aí eu acho que pela faculdade ser um espaço muito mais livre, em que você agora não tem, né, as mesmas amarras que tem na escola, você tem um montão de professor pedindo para você estudar um montão de coisa. E a cobrança passa na prova, então você acaba ficando mais, opa, eu tenho que gerenciar mais meu tempo, né? Não tem mais agenda, não tem, vou mandar mensagem para os pais, não tem mais aquela disciplina original instalada, né? É muito mais liberdade. Só que a liberdade pode te levar para ir jogar pebolim com os amigos, você vai no cinema, você vai fazendo outras coisas também. E você pensa, não, o importante é só conseguir o quê? Passar na prova, fazer as coisas, deixa eu cumprir o que precisa e o resto vou me virar. E aí, né, com liberdade vem responsabilidade. Sim. E aí acho que foi onde começou, né, essa virada de falar, que coisa, né, como é que eu lido melhor com isso, porque eu acho que se eu tivesse um pouco mais de autoconhecimento na época, eu ia entender que várias matérias eu não gostava, não era porque eram difíceis, era porque para mim não fazia tanto sentido. Uhum. E se jogasse matérias de pessoas, assim, para mim ia ser muito mais fácil. Então foi interessante, porque eu acabei tendo um treino um pouco mais para um outro lado, e assim, não estou falando que eu nunca gostei de matemática, eu gosto de matemática, né, até fiz Kumon, terminei, então assim, tem o lado todo disso, mas o que sempre me atraiu mais foi o lado das pessoas, de entender as pessoas, diversas, e nunca isso por ser algo talvez um pouco mais diferente do que a gente está acostumado a ver, né, na cultura asiática, pelo menos na época. Uhum. Como é que trabalha isso? Nem eu sabia, né? Porque eu não tinha ideia. A gente, o que o psicólogo faz? Nem sei o que ele faz. Né? Várias coisas pra gente eram elementos muito estranhos, né? E você tinha poucas pessoas também na colônia, né? Que tinham esse tipo de profissão. Então você também não tem muita exposição a formas diferentes de funcionar. Então, então tendo um guarda-chuva e podendo operar bem, vai ter mais opção de escolha, né? Minha mãe sempre fala que você tendo uma base boa, suas opções são maiores. Agora, vou te fazer uma pergunta da curiosidade aqui do ponto de vista ocidental, levando em consideração toda a criação sua. Ao mesmo tempo que essa cultura oriental traz a disciplina,
no nosso imaginário também o oriental tem um distanciamento maior, ele é mais frio. É realmente assim? Era assim na sua família, ali na comunidade, ou não? Acho que aqui eu tive privilégio, assim, meus pais são mais próximos, né? Tá bom, talvez não seja igual, né? Como a gente olha, né? Talvez quando eu olho, né? E aí a gente é tudo cheio desses estereótipos, né? A gente Sim, imagina, sim. uma família italiana, o pessoal fala alto, fica Uhum, aí, né? E o asiático é mais quieto. A gente é mais quietinho, fica junto, mas assim, meus pais sempre foram muito carinhosos, né? Eu já uhum, conheço outros de gerações gente um pouco mais de idade do que eu, que eles falam, não, meu pai nem encostava em mim, uhum, ele nem me elogiava, era sempre ruim, sabe? Ah, você não tá sim. conseguindo. Era sempre assim, tinha uma régua e você nunca estava à altura desta régua. E Uhum, normalmente essa régua incluía as outras pessoas. Ah, fulano tá, sabe? sei Né, bem. fulano tá assim, Uhum, então é assim, ó, você não tá. E aí, né, acho que criou-se um pouco disso, mas no meu caso não. uhum, Acho que é, até por minha mãe, né, de quando ela ficou aqui no Brasil, ela ficou bastante independente, né? Precisou de muita ajuda das pessoas, então ela teve bastante contato com a cultura local, essa coisa, né, de se ajudar, de estar mais próximo. E ela sempre fez questão de falar em português comigo. uhum. Ela, meu pai, então eu acho que talvez essas coisas assim ajudam, né? Eles não tentaram. Eles tentaram falar, não, a gente vive no Brasil, então vamos tentar ser brasileiro. Acho que esse foi um pouco do que eles trouxeram, mas eu vejo muitos que tiveram dificuldade. Comparado com vários amigos, meus pais falavam português muito melhor do que os outros. Legal. Né? Então eu acho que faz diferença. Uhum. Interessante. Agora vamos lá. Você é um cara especializado na metodologia de talentos e pontos fortes, né? Eu acho legal, você brinca, você é o ninja dos pontos fortes. Como é que hoje você enxerga a decisão que você tomou lá atrás, fazer ou engenharia ou publicidade, à luz do que hoje você conhece sendo os seus pontos fortes? E aqui fica a dica, pessoal, acessa a nossa edição de talentos e pontos fortes, você vai encontrar um artigo do Caleb lá também. Ah, essa é uma excelente pergunta. Acho que uma coisa legal quando a gente olha em retrospecto e quando a gente fala de talentos e pontos fortes tem a ver com nossas tendências naturais. Uhum, Então, se eu puder trazer para você, eu sempre gostei de arte, eu sempre gostei de desenhar, de design. Então, todo esse lado artístico sempre me trouxe muita atenção. Quando era novo, eu assistia as propagandas, eu pensava, nossa, um dia eu quero ser tipo o Washington Oliveto, quero fazer coisas assim. Eu gosto muito da televisão, propaganda de carro, propaganda. E, e querendo ou não querendo, é, é engraçado porque dos trabalhos escolares que eu fazia, eu sempre fiz com muito capricho, sempre fiz colorido, sempre fiz diferente. Então esse é uhum, um lado que eu sempre tive. Até no processo de estágio, quando eu estava fazendo, né, aquele processo seletivo, que você tem dinâmica, etc., um dos elogios que os avaliadores da consultoria fizeram foi: nossa, você fez aqui é, num, como é que chama? Numa transparência, a gente usava transparência e tinha que usar sim, caneta. é, Falou, o seu parece um PowerPoint, é colorido, eu usei caneta colorida, fiz toda porque eu gostava disso. uhum, Então, publicidade e propaganda para mim seria realmente, ó, vou fazer porque eu gosto e eu sei que eu consigo fazer bem. Né? Sempre eu ganhei prêmio de pôster na escola, então eu sempre gostei desse lado mais de ilustração e de desenho. Só que aí eu acho que o que ficou mais claro é, tá bom, eu vou fazer, eu vou me inscrever porque é o que eu gosto e eu acho que eu levo o jeito e poderia ir bem. O outro eu vou fazer porque é o que vai me ajudar a pagar as contas e eu poder ter um uhum. trabalho bom. E era valorizado pelos seus próprios pais, né? Isso, e em conversas e etc., puxa, isso é valorizado, e estava em alta mesmo, naquela Uhum, época, ao poder fazer, das engenharias era mais concorrida, e tinha essa coisa de um pouco de uma visão mais geral, então eu pensei, para poder ter um bom emprego, e depois, né, minha mãe até tinha comentado, faz primeiro engenharia, e depois se quiser faz o marketing. O uhum, contrário que é mais difícil. Eu falei, é verdade, né? Então eu faço, mas acabei não fazendo, mas assim, o, esse processo de escolha, pensando nos meus talentos, tem a ver com maximizar aquilo que eu entendo que pode me ajudar a funcionar melhor. Então, meio que intuitivamente já estava fazendo isso. Não adiantava também simplesmente escolher uma carreira que fosse, ela tem valor no mercado, se eu não me identificasse dentro. Poderia ser, por uhum, exemplo, meu pai queria que eu fosse médico. Eu podia ir lá, tá bom, vai, já que é assim, eu vou fazer, tá bom? Daí eu faço um ano e depois eu faço outra faculdade só para provar que eu pude entrar, sabe? Coisa assim. Eu podia ter uhum. feito. Eu conheço gente que fez, aliás.
que fez isso. Né? Ah, já que assim, tá bom, eu vou provar só para falar que não entrei porque porque eu quis, entendeu? Não é porque, né? E no caso não. Então eu coloquei mesmo coisas que eu conseguia me imaginar. E aí quando a gente olha decisões dessa natureza, quando eu olho para o meu talento, então, por exemplo, eu gosto bastante de ter visão sistêmica, de entender as pessoas e de achar caminhos para poder fazer as coisas melhor. Isso já estava meio que embutido em engenharia de produção. Onde eu me destacava na engenharia de produção era, puxa, eu conseguia já pegar coisas difíceis, explicar mais fácil, construir algum sistema, meu trabalho final foi disso, recebi excelentes notas por causa disso, porque era trabalho aplicado. Era uma coisa que eu conseguia otimizar, e aí eu descobri que a questão de otimizar tanto processos quanto, né, aqui talvez não de uma forma forte, mas entender que a gente pode otimizar a vida das pessoas a partir de como a gente melhora o comportamento, pensamento e forma de lidar, é um caminho. E aí isso conecta bem com como pontos fortes funcionam em termos filosóficos, porque o que a gente está buscando é o funcionamento ótimo das pessoas. Então, quando a primeira vez que eu respondi o teste e li o livro, eu falei, gente, mas isso aqui é muito legal. Eu nem sabia que tinha coach, olha, eu nem sabia o que era coach. Quando eu fiz, eu falei, vou aplicar com a equipe, porque esse negócio aqui é muito legal, acho que vai ajudar a gente a poder se destacar mais e vai dar bom, e deu bom resultado. Então, assim, quando eu olho agora talentos e pontos fortes, é aquela coisa, você tem tendências naturais, só que eu não tinha nome para isso. Hoje, o que eu tenho, eu consigo falar, né, em termos mais técnicos, quais talentos são o que e como estão atuando. Isso ajuda a explicar parte de quem eu sou e o que me energiza. E quando eu olho agora para a questão de performance, e a gente, pós-pandemia, isso fica mais forte, não adianta falar só de performance sem bem-estar. Sim. Performance a qualquer custo. Então a gente pode ir lá, né? A gente sabe, dá para chegar e falar, ó, vamos mudar os hábitos, vamos começar agora a acordar todo mundo às 5 da manhã e vamos que vamos. Talvez você consiga fazer isso 6 meses, talvez você consiga fazer 1 ano. Tem gente que faz a vida toda, mas tem gente que vai fazer e vai pro burnout. Sim. Então conseguiu, mas a que custo? Exato. E talvez aqui o que a gente perdeu um pouco, né, nessa coisa de, eu posso qualquer coisa, é entender, espera aí, mas você está preparado para pagar o custo? E para mim a questão de talento traz muito disso, que conversa com psicologia positiva, né, ambos bebem da mesma fonte, desse entendimento de que tem coisas que te energizam e tem coisas que te drenam. Exato. Se você entende melhor o que te energiza e faz mais disso, isso é um caminho virtuoso para a construção, né, da sua melhor versão. Já o contrário é perigoso, porque é um ciclo vicioso que pode te levar para a destruição. E acho que aí, para mim, otimizar isso e poder curtir o processo é uma das coisas mais legais. Então, aproveitando essa questão dos pontos fortes que a gente está abordando aqui também, imagine que eu fosse o ministro da Educação e eu chegasse para você e falasse assim, Caleb, nós vamos instituir em todas as escolas a metodologia de pontos fortes, para que os adolescentes ou as crianças tenham acesso a esse ferramental que é maravilhoso para eles terem noção muito mais fácil da vida deles, o que eles gostam e coisa e tal. Em que fase da criança ou do adolescente você acha que essa ferramenta seria mais benéfica? Agora, falando de instrumento em si, se falar em filosofia, eu acho que a gente deveria desde pequeno estar observando. Sim. Né? Então, desde pequeno, é isso que eu faço com meus filhos, eu observo, vejo tendências naturais. Se tem uma tendência mais para cá, está atraindo interesse, deixa explorar. Vê até onde vai um pouquinho, porque você descobre, né? Gosta mais disso, vai mais daquilo. A gente anota, né, características de cada criança muito fortes. Hoje, como a gente pode filmar as coisas, até recomendo aqueles que têm filhos, etc. Se você quer descobrir uma característica do seu filho ou da sua filha, assiste uns vídeos antigos. Você vai se surpreender que tem certas coisas que a criança tem 2 anos já está fazendo. Sim, muito legal Só que isso. você não percebia, né? Tipo, da minha filha do meio, a Yuri, ela gosta muito de perguntar. Gente, quando nasceu o Kenzo em 2017, o Kenzo chegando com a mãe, ela indo visitar no quarto, jogou umas 7 perguntas. E de pura curiosidade, não, mas por que é assim? Por que é assado? Como assim? Por que ele é tão pequeno? E aí você vê, gente, hoje, o que é? Isso tudo de novo. É um modelo interno, né, de como ela funciona e que ela está refinando, está melhorando as perguntas, estão ficando mais difíceis. Mas eu vou tirar essa capacidade dela de perguntar, essa curiosidade, eu vou falar, para de perguntar que isso aí está me atrapalhando. Ao fazer isso, o que eu estou fazendo? Estou simplesmente falando para ela, olha, isso que é seu e que é uma característica, ela é um problema. Mas no fundo, não é que é um problema. Talvez não esteja sendo usado da melhor forma. Você pode pergunta, vamos tentar responder. Opa, a partir daqui talvez
já não está tão produtivo. Como é que a gente então ajuda a conduzir? Então, sem instrumental, dá para trabalhar com a criança desde pequeno. Só que isso demanda o quê? Isso demanda um olhar atento, um olhar intencional de desenvolvimento e um olhar apreciativo. Sim. O desenvolvimento baseado em pontos fortes não funciona se você não estiver apreciando. Se você olha, por isso que é isso. Se você olha aqui, olha, ela tem um defeito e pergunta muito, aqui o que a gente muda na forma de olhar? O paradigma muda para, opa, ela tem muita curiosidade. Como é que ajudo ela a usar essa curiosidade, direcionando de uma forma produtiva, que não me canse e também seja bom para ela? Porque, né, vamos dizer, tá fora de controle, tá instintivo, Sim. Tá mais bruto. Como é que a gente ajuda aqui num processo de lapidação, de autolapidação, na verdade, né? Não externa, mas dela mesma ganhar consciência e falar, é verdade, né? Não é todo mundo que gosta de perguntar igual eu, então, tudo bem também. E essa Pessoal, coisa de autoaceitação, né? Para você entender melhor essa conversa aqui, quando ele fala ter um olhar mais apreciativo, consulta a nossa edição, que tem um dossiê falando sobre investigação apreciativa. Aí você vai conhecer mais essa filosofia. Não gosto de chamar essas coisas de filosofia, porque é uma nova forma de você estar no mundo. Sim. Aliás, eu evito falar que é metodologia, porque senão traz uma rigidez que acho que não precisa. Se a gente, então, valoriza as idiosincrasias e as qualidades únicas de cada um, tem gente que é menos estruturada, tá tudo bem. Né? A gente não vai pôr numa caixinha. Em relação ao instrumento, então, voltando à sua pergunta, a recomendação é você poder trabalhar a partir dos 15, 16 anos, que aí a criança já tem uma capacidade melhor de responder aos itens que estão também no teste, porque não adianta você responder o teste se você não sabe do que ele está falando. Sim. Mas tem versões, né, para crianças também, 10 a 14, então assim, a gente tem como trabalhar desde pequenos. Disso. Não tem português, mas tem espanhol, e assim, a versão para adultos tem timer, 20 segundos para responder, então é uma certa pressão, você pode até desligar, né, caso tenha alguma dificuldade. O modelo foi construído para poder entender que a resposta natural é a mais forte, então o tempo é uma pressão extra, né? Ela ajuda na qualificação das respostas. Para a versão de criança não tem, então se alguém sentar do lado, ou se você ativar tipo o Google Tradutor, o teste das crianças dá para fazer. Minhas filhas fizeram, e aí ajudou a entender certas coisas delas. E ao entender melhor, de novo, a gente não quer rotular. Acho que aqui é importante, né, Luciano, quando a gente fala até dessa questão, né, de estimular o desenvolvimento, não é rotular. É você poder olhar aqueles atributos como, puxa, ela tem atributos que podem ser um grande potencial. Como é que eu ajudo a poder florescer como ser humano? E aí esses testes podem ajudar, se fosse aplicar para os menores, já ajudaria. Opa, olha, então você é desse jeito, como é que você consegue interagir melhor com os amigos? Como é que você estuda melhor? E com um pouco mais de idade aí, mais do que um teste, ele não é um teste vocacional, né? Acho que a gente acaba querendo, né? Muita gente às vezes quer usar teste para várias coisas. No caso, ele não é vocacional, mas como ele vai te dar pontos em que você se energiza, é você prestar atenção e falar assim, opa, se eu sou uma pessoa que se energiza muito falando com as outras, talvez procurar uma profissão em que haja mais interação seja interessante para você. Exato. Não é pré-determinar uma coisa pequena, até porque, né, eu gosto de brincar. Se você vai olhar médico, todo mundo acha que médico é cirurgião, mas tem médico que não vai para a sala de cirurgia. Exatamente. E é médico também, né? Então, assim, tirar um pouco desse estereótipo e tentar entender, dentro daquela profissão, quais são as ações que você tem, quais são as atividades do dia a dia, porque é daí que você vai poder entrar em flow, derivar, né, mais prazer daquilo que você faz, achar mais satisfação. E desde cedo, quando você começa a mais entender isso, e por exemplo, você combina questões de personalidade com questões de valores, de interesse, você começa a ter um quebra-cabeça muito interessante, que pontos fortes traz esse lado também da habilidade, né, uma habilidade natural que você tem, você fala, puxa, a pessoa leva muito jeito para isso. E se ela gostar, por que não, né? Exato. É muito interessante porque eu sempre tive muito, desde criança, eu sempre tive uma característica muito forte de ir pesquisar coisas, pesquisar. Então, aqui perto de onde eu moro hoje, né, que é onde eu passei a infância, tinha um terreno, né, um terreno baldio, né, e eu ainda criança, eu ia lá para desenterrar osso de cachorro, para catar os ossinhos, limpar tudo e montar o cachorro. Então, eu me sentia um arqueólogo, coisa e tal. Depois, acho que 8 ou 9 anos, eu ganhei de uns amigos do meu pai um conjuntinho antigo que chamava O Pequeno Químico.
Ah, sim. E na minha cabeça, aquele negócio formatou que eu ia ser químico, né? Interessante isso. Aí eu fiz o técnico em química, fui fazer engenharia química, como com você, eu fui fazer engenharia. No meio do curso, eu vi que eu não ia usar na prática aquilo, mudei para química, que era algo que eu já fazia lá na fábrica, onde eu trabalhava. E o interessante é que eu sempre gostei muito da pesquisa, e eu trabalhava com pesquisa. E depois que eu fui descobrir que a pesquisa que eu gostava não era pesquisa efetivamente da química, mas era pesquisar gente, pesquisar pessoas. E aí eu fiz a migração. Então, assim, se lá no começo eu tivesse acesso a me conhecer melhor, né, para entender esses pontos, eu já tinha ido fazer direto filosofia, psicologia, com certeza. Então, a gente tem como isso, né? Somos engenheiros que foram pro lado do coach, do desenvolvimento humano, e eu acho que o que talvez traga de valor, né? Por isso que eu acho que toda experiência é válida, porque ela traz pra gente uma camada de entendimento também, de pontos de vista. Então, do meio dos engenheiros, as respostas são sempre, opa, é pragmatismo, é assim que Sim. funciona, é uma discussão bastante factual, pouco emocional. Então, de certa forma, para negócios, muitas vezes funciona bem. Mas pessoas não são todas iguais e nem todas pensam como engenheiro. Então, se, Exatamente. se a gente sai com esse paradigma e vai lá, você acaba destruindo a equipe, as pessoas não vão se sentir ouvidas, vão achar que Uhum. é só você que sabe das coisas, né? Mas no meio dos engenheiros, não, o debate tá lá, tá discutindo, tá fazendo, porque falar, gente, o importante é dar certo. Uhum. O pragmatismo que acho que a engenharia traz é muito útil para resultados de negócio, mas por outro lado ele pode levar assim a uma perda um pouco do fator humano se você não levar em consideração que pessoas têm opiniões diferentes, pode ser muito diferente, pode ser que não a resposta lógica é a melhor, Uhum. é objetiva, É. direta. Agora, tem um outro ponto aqui que eu queria trazer, que é a rigidez que, às vezes, muitos pais e, às vezes, Hum, muitos líderes têm com a procrastinação de outras pessoas, como se eles próprios não procrastinassem também, né? Uma das conclusões aqui desse nosso dossiê é que todo mundo procrastina. Procura que você vai achar. Alguma coisa você procrastina. E no final do seu artigo, você escreve uma coisa muito legal, que é você tendo a consciência de que você é um procrastinador profissional, isso te deu uma empatia maior para com os outros. Então, você lida com a procrastinação alheia de uma maneira muito mais compassiva. Como é que é isso? eu acho que aqui a gente, eu gosto da ideia de que quando a gente está fazendo combinados, da gente tentar ao máximo possível respeitar os combinados. Uhum, Porque o combinado a gente não sabe quais pressupostos muitas vezes tem, né? E quais interdependências tem. Então, se eu combinei com você algo, e eu atraso, na verdade, você talvez atrase pro. Então, assim, a cadeia é mais longa. Né? Mas também não dá para chegar e falar, tá bom, então eu sou aqui o rei da antiprocrastinação, entrego tudo no prazo e todo mundo vai fazer assim. Não, sempre tem coisa que. Você pode ver, por mais responsável que a pessoa seja, tem coisa que ela tá deixando atrasada. uhum, Se a gente partir do pressuposto que tá todo mundo devendo, que eu acho que é a realidade, assim, né? Aliás, se você estiver assistindo e não for assim, comenta aqui no vídeo, fala, olha, eu nunca termino um dia sem dever nada, eu estou sempre em dia. Nunca ponho pra amanhã, né? E dever eu tô falando, assim, tipo, amanhã, se você não for, não tem, é só coisa nova que vai chegar, não é nada que tem. Não existe isso, sempre tem. Só pra gente ver a quantidade de WhatsApp que tem, se você tiver uma mensagem que você não respondeu, você já tá devendo, se for exato. considerar assim, a ferro e fogo, Uhum, né? Agora, como é que a gente prioriza e leva em conta e fala, puxa, tá bom. Agora, como é que eu consigo comunicar com outra pessoa para entender? Poxa, isso é muito importante para mim, então isso vai me impactar bastante. Então, uhum, acho que se a gente tem um pouco de mais autocompaixão, a gente consegue ter também mais compaixão com o outro, de falar, gente, a pessoa também tem prioridades. E se algum familiar ficou doente? E se alguma coisa aconteceu? Né? Então, sempre é assim, se for comigo, então eu queria pedir clemência, né? Porque minha intenção foi boa, mas pro outro, não, tinha que fazer, que irresponsável, não sei o quê. Então, acho que é, você se entendendo melhor, você entende e fala, quer saber? Vamos tentar fazer, mas vamos tentar também verbalizar melhor para os combinados, aqueles que são os mais críticos, né? Porque é aquela coisa, se a gente não prioriza, vai ser sempre tudo é crítico, então nada é crítico, sabe? Aquela coisa vira, uhum. né? E a gente vai acabar criando o quê? No final, isso é um ciclo de infelicidade contínua, porque você vai Com ficar criando, certeza. você vai criar expectativa, frustração, expectativa, frustração, expectativa, frustração. Na próxima, você fala, ah, mas esperava que dessa vez fosse diferente. Gente, mas isso aqui é loucura, né? Exatamente. Fica todo mundo louco junto.
com certeza. Meu querido, que falta eu te perguntar que eu não perguntei, que você gostaria que eu tivesse te perguntado? Olha que pergunta complexa. Essa aqui é aquela meta-pergunta, né? É a pergunta do bastidor, né? Bem, acho que uma pergunta, dado que nós somos pessoas que trabalhamos com perguntas, talvez uma pergunta interessante para fazer seja isso, né? Que tipo de aplicações a gente pode ter da procrastinação, né? De um ponto de vista prático. E a gente talvez bater uma bola em cima disso. Legal. Então, me diga, quais são na sua cabeça? Né, então, tirando aqui, né, o famoso out of the blue, tá vendo? De lá Improviso, não. né? Porque não tá no texto. Não tá Mas mesmo. assim, o que eu acho que é interessante quando a gente pensa em procrastinação? Se a gente entende que a gente está no. Talvez está no texto sim, que é a minha introdução. Eu falo, será que a nossa sociedade cansada? Será que a própria procrastinação não é uma resposta natural do nosso corpo para tanta pressão que a gente está passando e uma forma da gente acelerar tudo? Talvez. Não estou falando que amanhã vai tudo mudar, mas se a gente descobrir formas de poder lidar melhor com isso, entender, tá bom, eu vou dever, qual é que eu devo menos? Qual é que eu devo para os meus principais? Como é que eu faço? Eu combino para dever menos? Não sei, a gente talvez precisa aqui ter mais conversas e entendimento, porque se as pessoas estão ficando mais cansadas, a capacidade cognitiva de poder lidar com as coisas vai ser menor e a produtividade vai cair. E aí vai procrastinar mais, porque você está mais cansado, você não tem força para fazer. E se a gente levar isso só como, puxa, é culpa minha porque eu não dou conta, isso vai para o burnout, a gente sabe que aí vai para problemas sérios de saúde mental. Então, assim, será que não é hora, né, da gente começar a olhar mais e falar, tá bom, e se eu puder me permitir um tempo disso, de procrastinar ativamente? E aí talvez converse um pouco mais com a ideia de ócio criativo, mas de você poder falar, quer saber, eu vou levar meu filho para a escola hoje. Tá doente, é importante. E eu quero fazer isso sem culpa. Sim. E aí, talvez, a gente ressignificar a procrastinação. E acho que, talvez, sobre o aspecto prático, é meio que a relação que você vai ter com esse conceito que é procrastinação. Não estou dizendo que a partir de agora, né, atraso tudo de novo, Sim. né, sem generalizar, mas de você poder falar, tá bom, deixa eu entender até que ponto uma procrastinação pode ter um aspecto positivo também, e não apenas um aspecto negativo. E eu acho que disso você tem uma visão um pouco mais saudável e a partir disso operacionalizar melhor. Porque é quase como hoje, né, a gente fala da positividade tóxica, qual que é o problema dela? É exigir que todo mundo, a todo tempo, esteja feliz. Não existe um ser humano assim. Exato. Da mesma forma, exigir que você não procrastine é a mesma coisa da sociedade do cansaço de pedir que todo tempo você esteja produtivo. E você não precisa estar todo tempo produtivo, porque você não é uma máquina. E mesmo uma máquina tem tempo de descanso, tem tempo de setup. Então, assim, a humanização do processo de liderança e de relação com o trabalho vem um pouco disso, de falar, opa, isso eu considero então que procrastinação, até um ponto saudável, seja parte de como a gente pode lidar melhor com as coisas. E não simplesmente é um defeito que deve ser eliminado da face da Terra. Exato. E foi uma coisa interessante esse nosso dossiê, Caleb, porque lendo todos esses nossos artigos, você vê que você analisar a própria procrastinação, cara, é uma ferramenta de autoconhecimento fenomenal, porque a gente vai descobrir coisa que eu procrastino porque eu tenho medo que dê errado, outras que eu procrastino porque eu tenho medo que dê certo, e aí eu tenho medo do sucesso, coisas que eu procrastino propositalmente porque eu sei que eu vou dar conta de fazer no último minuto, isso me energiza, dá pico de adrenalina. Então, isso para você se conhecer melhor também é muito legal, né? Sim, fantástico. E autoconhecimento eu acho que é isso, né? De você poder aceitar o que é bonito, o que é feio, o que não tá legal, o que tá legal, e encarar isso como parte da humanidade, como progresso, né? Ter aquela mentalidade de crescimento. Tá bom, ontem eu tava assim, hoje eu tô um pouquinho melhor e vambora. É isso daí. Caleb, querido, gratidão imensa pela sua participação mais uma vez aqui na revista Coaching Brasil, por esse seu artigo sensacional que eu recomendo todo mundo ler e por esse papo leve, livre e gostoso aqui. Muito obrigado pelo convite, sempre um prazer aqui contribuir. E, gente,
Comenta o artigo, ajuda a trazer ideias também. Se você é procrastinador profissional, também manifeste-se. Acho que é sempre bom a gente trazer aqui exemplos para as pessoas também poderem lidar. Eu acho que o mais importante, né, que essa edição está trazendo é trazer a pauta para a conversa. Uhum. Não esconda isso, não fica lá, mas eu sou procrastinador. E assim, você não é procrastinador, porque todo mundo é procrastinador. Então fica tranquilo, é você e todo mundo. Não pode assumir, assume. Porque agora que você assume, você pode trabalhar em cima. Exatamente. Muito bom. Pessoal, recomendo demais que você leia na íntegra esse nosso dossiê, assim como todos os demais artigos dessa nossa edição. Visite as outras edições que nós citamos aqui, por exemplo, a edição de Pontos Fortes também, que o Caleb ele participa. E nos encontramos no próximo vídeo. Beijo no coração, pessoal. Até breve. Beijo, gente. Até a próxima. Valeu, Luciano. E aí, gostou desse vídeo? Se esse vídeo fez sentido para você, a reciprocidade que eu te peço é você curtir esse vídeo, deixar um pequeno comentário e compartilhar esse vídeo com outras pessoas que também, assim como você, se interessam pelo desenvolvimento humano. Inscreva-se no nosso canal para receber mais atualizações sobre novos vídeos que estamos fazendo. Se você busca conteúdo de qualidade sobre desenvolvimento humano, considere assinar a revista Coaching Brasil. Estamos há 10 anos no mercado, 121 edições, muitos temas que vão agregar muito valor à sua carreira, ao seu pensamento, às suas reflexões. Venha conosco. Como assinante premium, você pode acessar todas as nossas edições e você paga apenas R$ 29,90 por mês.